Paz de Cristo, bom dia. Paulo está aqui em 2 Coríntios, a partir do capítulo 10, defendendo o seu apostolado. Se você me permite, essa manhã, eu gostaria de ler um trecho do capítulo 11 e outro trecho do capítulo 12. O nosso primeiro trecho do capítulo 11 é capítulo 11, versículo de 12 a 15, e depois nós vamos ler capítulo 12, versículos de 11 a 13. Leiamos o primeiro trecho, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Pois esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. No capítulo 12, versículo 11 a 13, Paulo continua falando sobre estes falsos apóstolos. Ele diz: fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoe-me esta injustiça. No meio dessa argumentação, Paulo diz: olha, eu vou entrar no jogo desse pessoal que fica se gabando sem merecer o título de apóstolos. E Paulo entra no jogo deles e ele depois se desculpa. Eu não sei se sendo irônico ou não, mas ele diz no versículo 11: eu fiz-me por louco. E na próxima postagem eu vou falar um pouquinho mais o que Paulo quer dizer com fazer-se por louco. E diz: mas vocês me obrigaram. O que Paulo queria provar é que esses homens lá em Corinto, que se diziam apóstolos, não eram apóstolos. E Paulo aqui no capítulo 12, versículo 12, ele diz: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vós. E que credenciais eram estas? Sinais, prodígios e maravilhas. Os apóstolos do Senhor, eles tinham poderes sobrenaturais para curar, ressuscitar, expelir demônios. Não do jeito que a gente vê na televisão hoje em dia. Quando a gente lê no livro de Atos, a gente vê com toda clareza. Paulo bastava tocar a sombra de Pedro para curar. Bastava Pedro deitar-se sobre alguém e a pessoa ressuscitava. Alguém com uma cólera fatal, Paulo foi lá e tocou e o homem ficou bom. Uma serpente mordeu Paulo e não aconteceu nada. Aí sim nós vemos os sinais, prodígios e maravilhas, que eram as credenciais dos verdadeiros apóstolos. Hoje vivemos num mundo religioso que as pessoas se chamam por qualquer título religioso, inclusive por apóstolo, sem ser. Paulo, ele diz: olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui como aquele que nasceu fora de tempo. Ele fala lá em 1 Coríntios 15. Ele nasceu fora de tempo, mas ele diz: foi o Senhor que me chamou para esse ministério, de ser apóstolo dos gentios. Então, realmente, Paulo era o último dos 12º, 13º apóstolo. Mas quando a gente olha em Atos capítulo 1, a gente vê com clareza que o número dos apóstolos era um número fechado. Nem podia haver mais apóstolos no primeiro século, como também não pode mais haver apóstolos no século 21. Por quê? Quando a gente olha lá na história do suicídio de Judas, em Atos capítulo 1, os apóstolos disseram o seguinte: portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós,
começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11, não 12, porque tinha uma vaga, ao grupo dos 11 apóstolos. Então, eu entendo com toda clareza que era um grupo fechado de 12. Paulo era a exceção. E ele disse, não que eu seja apóstolo, eu queira ser, mas foi o Senhor que me chamou. Mas tem dois critérios, além do que Paulo colocou em 2 Coríntios 12, para a questão do apostolado. Dois critérios. Um, que ele tenha convivido com o Senhor Jesus desde o período de João Batista, desde o começo do seu ministério. Segundo, que ele tenha sido testemunha da ressurreição de Cristo. Eu acho que nenhum homem hoje em dia se qualifica para esta vaga. Então, irmãos, terminando essa reflexão sobre o mundo religioso que nós vemos hoje, Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, para os irmãos terem cuidado. Como ele falou antes, observem o que é evidente. Examine as Escrituras. Veja com clareza o que é claro e o que é óbvio. Paulo diz, essas pessoas se disfarçam. Assim como Satanás se disfarça em anjo de luz. E os seus ministros em ministros de justiça, quando não são. Então, muitas vezes, nós somos leigos que nos deixamos enganar pelas aparências, sem examinar com cautela as Escrituras. Portanto, não se deixe enganar pelas aparências. Não se deixe enganar pelos títulos. Não se deixe enganar pela soberba que está por trás dos títulos. Especialmente títulos bíblicos, que às vezes, que não são dignos desses homens receberem. Preste atenção na palavra de Deus. E que Deus nos abençoe nos dias em que vivemos.